Qual o seu estilo de vida? Será que seus hábitos te levam a ter doenças relacionadas ao coração? E eu não estou falando agora especificamente das paixões, mas de sedentarismo, tabagismo, estresse e obesidade, por exemplo. Doenças cardiovasculares é um conjunto de problemas que atingem o coração e os vasos sanguíneos, afetando geralmente mais homens do que mulheres, em idade acima dos 50 anos. E hoje eu converso então aqui no nosso estúdio com o Dr. Nilton Mota, cirurgião cardiovascular, nessa importante entrevista aqui na Rádio Que Toca Notícia. Dr. Nilton Mota, bom dia. Bom dia, Denise. Obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes. Dr. Nilton, há pouco falamos sobre a importância do riso aqui no nosso estúdio. O embaixador do riso, Sandro Lobo, líder de yoga do riso e escritor. E para o nosso coração, rir, sorrir, o riso faz bem, Dr. Nilton Mota? Sem dúvida alguma, faz muito bem, muito bem. A administração do estresse, eu costumo dizer às pessoas, clientes, o estresse da vida, ele é involuntário, não depende de você, mas a administração do estresse depende. Quase que 100% de você. E aí eu acho que o riso, o sorriso, a gargalhada, enfim, o riso e seus coadjuvantes fazem parte da administração do problema, do estresse. A nossa conversa hoje aqui na Rádio CBN acontece bem no dia do mau humor e no Dia Mundial da Gentileza. Parece ser dois opostos, né? Eles estão muito longe, mas de repente quando trazemos a gentileza para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para a nossa prática diária, o mau humor ele fica mais distante, ele vai mais para longe. Sem dúvida alguma, depende da sua vontade, né? Essa é você que administra, não tenha dúvida. As doenças cardiovasculares, doutor, estão associadas a um conjunto, então, de fatores que se designam habitualmente por fatores de risco. Quais são, então, os principais e como evitá-los nessa conversa aqui, quando falamos nessa atenção voltada ao nosso coração? Talvez o único que não pode ser evitado é hereditariedade. Os demais, vamos lá, são 10 no total, posso esquecer um ou outro, mas hereditariedade 1, diabetes, hipertensão, elevação de colesterol, a famosa hipercolesterolemia, fumo, estresse, sedentarismo, uso de medicamentos, o sexo masculino é mais propenso, devo ter deixado um para trás ali. Eu falei assim de improviso, sim, mas são exatamente 10. Onde eu diria que o estresse é muito... o fumo, né? Uhum. O estresse, a nicotina, a ação direta dela, independente de câncer de pulmão e bexiga e mama, enfim, o estresse, ele ainda é um fator muito importante em mudança da permeabilidade da parte interna dos vasos. Então eu tenho acompanhado aqui na CBN vários colegas e vira e mexe o estresse fica aparecendo. Ele é o mais importante, talvez homenageando hoje o combate ao mau humor, seria importante a gente administrar melhor o estresse. E eu acho que esse aspecto, que é a influência na piora do diabetes, no sedentarismo, a pessoa não arruma tempo, às vezes, para uma atividade física, e quantas arritmias cardíacas você combate com atividade física, pela regulação, vamos chamar assim, do nível de adrenalina e seus correlatos na corrente sanguínea, que o exercício faz isso, né? Possibilita que você administre. Doutor, para os leigos, para quem não vive já essa realidade, o que é arritmia? Quais são os sintomas dela? O coração tem, no 18º dia da concepção, né, a mulher sabe que está grávida, já tem um movimento de células no local onde vai se formar o coração, lá no embrião. No 18º dia, e é dos últimos órgãos que para de trabalhar. Ele tem uma eletricidade própria, e essa eletricidade faz que, quando o indivíduo o habitual, a frequência varia de 60 a 100, em tese é por aí. E quando tem um distúrbio do ritmo do coração, alguns são perigosos, alguns até fatais, você tem a arritmia, ou a batida muito rápida, ou a batida muito lenta, as duas formas de arritmia, distúrbio do ritmo cardíaco. É muito comum, até por uma questão de marketing, o fulano teve um infarto fulminante e morreu de repente. Eu fico triste com isso. É melhor dizer, teve uma morte súbita. Qual foi a causa? Pode ser um aneurisma intracraniano que rompeu, pode ser uma arritmia cardíaca, pode ser gerada a arritmia pelo infarto ou não.
Você não pode adivinhar se foi um infarto, só se fizer um eletro, fizer um diagnóstico. Então, falo de uma maneira mais natural, uma morte súbita. Não evite um infarto fulminante, pode ser infarto ou não. Então, eu toquei nesse assunto de propósito. Esse é um tipo de arritmia, às vezes, fatal, que o infarto pode levar a uma arritmia fatal. Pode ou não, né? O nosso ouvinte Fábio Lessa, mais uma vez agora aqui participando e colocando um caso de família, inclusive, doutor. Ele até coloca-se dessa forma. Denise, quando puder, questione, por favor, ao doutor que está aí com você, o doutor Newton Mota, conosco, nosso convidado. Aí ele coloca que o pai dele, ele está internado desde segunda-feira pela madrugada no Hospital Santa Isabel, com um quadro de problemas cardíacos. Porém, foi passado para a família que é devido também ao pulmão estar com excesso de água. O pai dele tem 69 anos, tem hábitos saudáveis, inclusive constatado nos exames de sangue. O que o pulmão interfere no coração? É a pergunta que vem aqui do nosso ouvinte Fábio Lessa, e ele coloca que o pai dele teve um descompasso cardíaco. Isso é grave, doutor? Eu vou falar em tese, não o caso em particular, mas é o seguinte, o coração é uma bomba, ele recebe o sangue e bombeia o sangue para frente. Quando ele não consegue impulsionar esse sangue bombear, o sangue fica represado no pulmão, o pulmão congesta no caso. Então é o contrário, o pulmão pode prejudicar o coração se não for bem oxigenado o sangue. Mas o coração prejudicado, mal funcionante, vai sobrecarregar o pulmão pela congestão. Então ele é o contrário. O pulmão sofre as consequências de um problema cardíaco, o exemplo do infarto. Muito bem, doutor Newton Mota conosco, cirurgião cardiovascular. Agora, recentemente, na semana passada, o senhor foi homenageado na Assembleia Legislativa. Foi um dos muitos homenageados, inclusive para fazer a passagem do Dia do Médico, comemorado em outubro. Essa homenagem foi agora no comecinho de novembro. Como é que foi esse momento e também estar com tantos outros profissionais da área da saúde, doutor Newton Mota, nessa homenagem que veio da Assembleia Legislativa? Bem, Denise, dizem que a falsa modéstia é um vício muito pernicioso, então não é por questão de modéstia, é uma questão de reconhecimento. Quem que foi homenageado? É a classe médica do Estado. Então é um hábito que as entidades médicas, o Conselho de Medicina, a Associação Catarinense, os sindicatos, a Academia Catarinense de Medicina, cada um indica 2 nomes. O doutor Vicente Carupreso, nosso colega médico, deputado, tomou a iniciativa, a Assembleia aprovou, são 12 profissionais. Eu diria o seguinte, além da questão da idade, o tempo de profissão, o que importa é o médico, no caso o médico de Blumenau, a medicina que você faz em Blumenau. Não é uma questão de homenagem à pessoa. Eu costumo dizer, por uma questão de justiça de quem falou, e depois eu digo no final quem é o colega, ele diz, qual é a função do médico? A função do médico é curar. Estou lendo aqui, usando o nosso famoso celular, né, que às vezes é um instrumento de tortura em consultório médico, mas tudo bem. A função do médico é curar. Quando ele não pode curar, ele precisa aliviar. E quando não pode curar nem aliviar, precisa confortar. O médico deve ser especialista em gente. Essas palavras são do Dr. Adib Jatene. Então, em homenagem a ele, as palavras são dele, eu acho que essa é a função do médico. E eu fico muito triste quando vejo hoje o colega, às vezes, se embriagar pela tecnologia. Ao contrário, a tecnologia é importante, cirurgia robótica, enfim, salvar mais gente, a longevidade aumentando, mas não podemos perder o aspecto humano. E desculpa a beliscada, mas o paciente também faz parte disso. Numa hora que ele chega num consultório, não consegue desligar um celular, eu fico pensando, virou escravo da máquina. Ele é importante, até que eu usei o celular aqui para ler a frase do Dr. Adib, mas tem que fazer essa dosimetria, você tem que equilibrar, você chega numa lanchonete, 3 mesas, 3 casais, 6 celulares, ninguém conversa, só a máquina de não dá para desligar um pouquinho e conversar, como nós estamos fazendo aqui, olho no olho. Poderia fazer entrevista por telefone, poderia, mas não custa dar uma conversada aqui, ajudar a população. Eu quero ajudar a gente, né? Então, eu acho que vai ter um ponto lá na frente que a tecnologia vai se encontrar com o bom senso. Talvez não seja a hora. Pega uma Coreia do Sul aí que ninguém usa há muitos anos, o ônibus é direto no celular, o pagamento, estamos chegando aí nesse ponto, mas não podemos perder a sensibilidade humana, o toque na pessoa, o exame, o olho no olho e confortar, principalmente isso. Nós não vamos salvar. A última batalha nós perdemos sempre. Desses 12 homenageados, um faleceu.
A homenagem foi em memória, um acidente de trânsito. Roberto Luiz Cabral, neurologista de Joinville. É um grande batalhador pela saúde pública, um cientista, enfim. A última batalha contra a morte nós perdemos sempre, todos nós. E ele teve essa última batalha de uma forma inesperada. Então, a nossa homenagem dos 11, então, compareceram a esse colega. Mas a medicina em si, então, resumindo a resposta à pergunta, é a medicina do Estado homenageada. No caso, Blumenau, em função do passado, ter sido diretor do hospital, presidente do CRM, também foi escolhido pelo CRM, foi nomeado. Dr. Newton Mota, nessa conversa aqui na Rádio CBN, olhando para o nosso coração, olhando para esse médico que é especialista em gente, quando procurar um médico, quais os sintomas que a gente poderia, de repente, pontuar aqui, ou se precisamos esperar algum sintoma para procurar um médico? Olha, essa é uma resposta difícil de dizer qual é o sintoma. Às vezes um sintoma banal, ele está escondendo ou está apresentando de uma maneira muito sutil um problema grave. Eu acho que o aspecto da hereditariedade pesa muito. Qual é a idade para procurar? Depende do teu passado. Se a mãe é diabética, o pai cardíaco ou hipertenso, você precocemente tem que procurar um médico. Não espere o sintoma, procure eletivamente. Eu sei que vem a colocação, mas o plano de saúde está difícil para encarar, saúde pública ainda existe represamento, eu sei disso. Mas vamos ver de que forma podemos facilitar o acesso. Eu acho que já melhorou muito. Época que eu era secretário, eu consegui pouquíssima coisa de avanço. E os atuais secretários, os governos municipais estão melhorando o acesso à população. Está muito longe do ideal, mas claro que está longe do ideal, mas vamos melhorar cada vez mais. Eu vejo o posto de saúde até 10 da noite, aberto, isso é importante. Então, respondendo a tua pergunta de uma maneira objetiva, não espere um sintoma, se antecipe ao problema, isso é o fundamental. Não tem fator de risco familiar, você pode esperar um pouco. Mas qual é o pouco? A idade que você está motivado. Se você quer fazer uma atividade física, faça um exame clínico primeiro, pode ser 20, 22, 23 anos, não importa. Não é aos 30 anos que você começa. Começa a hora que você estiver motivado. E procure a motivação o mais precoce possível. Sem sintomas, uma vida realmente regrada a bons hábitos. Qual o momento para procurar, por exemplo, um cardiologista? Eu escutei uma entrevista aqui de um colega, ele foi muito feliz, ele colocou em termos dos 20 anos de idade, sem citar nome, não comprometer ninguém. Eu diria que essa é uma idade que já tem que pensar. Não é antigamente dizer depois dos 30, não é não. Eu acho que aos 20 anos de idade, tanto o homem como a mulher, é uma idade muito interessante para procurar um exame. Primeiro o clínico. Pós-saúde, depois eventualmente o cardiologista. Se ele apresenta uma hipertensão, o clínico vai pedir que ele ande, vai no nefrologista, vai no cardiologista. A minha opinião pessoal é essa. Tá certo, Dr. Newton, muito bom recebê-lo aqui na Rádio CBN hoje, nessa conversa aqui no estúdio da nossa Rádio CBN, que o senhor também, né, a gente sabe dessa grande audiência que tem, sempre que possível está ali ligadinho na nossa emissora, é muito bom contar com essa companhia sempre, Dr. Newton, e obrigada por aceitar o nosso convite para estar conosco hoje, nessa forma de realmente se tornar cada vez mais esse especialista em gente, que é o papel do médico no seu dia a dia. E já são quantos anos de profissão mesmo? 47 anos de profissão. 47 anos como especialista em gente. Muito obrigada, tá? Ok, eu que agradeço, um abraço a você e um abraço aos ouvintes também. Dr. Newton Mota, cirurgião cardiovascular, conosco aqui na Rádio CBN.